Tudo que você precisa saber sobre a minha poltrona massageadora. Desde que eu comecei a falar que eu troquei a minha poltrona por uma poltrona de massagem, ela virou uma febre. As clientes têm amado e agora, que já tem quase um mês que eu estou utilizando ela, eu vou te trazer assim todas as informações sobre minhas impressões sobre ela, as adaptações que têm que ser feitas e se vale a pena ou não, com direito a link de onde encontrar e tudo mais. Então fica até o final. Primeiro ponto é que, se você não está acostumado a atender em poltrona, se você atende em maca, você vai ter uma dificuldade para se adaptar, mas nada impossível. Assim como se eu fosse atender em uma maca, eu iria ter dificuldade, mas é tudo adaptável. Outra coisa muito importante é que é um investimento alto, vou deixar aqui o valor que eu paguei nela. E não é uma poltrona massageadora que vai fazer com que seu atendimento seja de excelência. Tenha isso em mente. É um diferencial que eu quis trazer para as minhas clientes. É algo que eu pude fazer agora, depois de 8 anos de profissão. Mas tenha em mente que se não é o momento, não se compare. Agora sobre a poltrona em si, ela é de courino. Então, se você vai atender em algum local muito quente e não tem ar-condicionado, pode ser um pouquinho incômodo. Aqui tem ar, então fica bem tranquilo, não fica aquela sensação de corpo pregando, sabe? Outro ponto importante, tá vendo que eu coloquei um plástico filme aqui? É para proteger principalmente essa parte aqui de cima, porque eu trabalho com extensão de cílios e sobrancelhas. Então, acaba correndo o risco de respingar uma gotinha de adesivo, um pouquinho de rena. Então, eu aconselho que você faça isso. Também achei interessante usar o plástico filme aqui, ó, na parte dos pezinhos, para evitar que vai sem querer rasgar, né? Meu Deus, tô pagando ainda. Sobre a massagem, não vai balançar demais a cliente? Não vai atrapalhar? Não, mas ela tem vários níveis de massagem. E esse modelo especificamente tem essa função aqui, neck off, onde eu consigo desligar a massagem da parte de cima. Então fica bem tranquilo. Outro ponto que eu achei muito legal é que nessa parte aqui da lombar tem a função de aquecimento. Nossa, isso é muito bom. Mas ela também é uma função que você pode desligar aqui, ó, caso seja necessário. Quando eu comprei, meu medo é que ela não inclinasse o suficiente, mas ela inclina bastante. Olha só, ela deita bastante mesmo. E eu, inclusive, tive que fazer essa base para que ela fique um pouquinho mais alta, porque ela estava deitando tanto que eu estava ficando sem espaço para colocar as pernas aqui embaixo. Olha só, então com ela totalmente deitada, que ela está na angulatura máxima dela, só que perceba que eu fiz essa base de MDF para ela ficar um pouquinho mais alta. Aqui, ó, o meu mocho cella está no mais baixo. Fica uma altura que ainda é um pouco... Aqui ficou um pouquinho alto. Eu podia ter feito a base com alguns centímetros a menos, que ia ficar perfeito. Porém, eu consigo subir um pouquinho meu mocho, ainda mantendo meus pés no chão. Ó, eu consigo entrar com a perna aqui embaixo, mas como eu uso mocho cella, não faz sentido eu ficar assim, né? Então, a posição mais confortável para mim é com os 2 pés fixos no chão. E eu trabalho sempre um pouquinho à direita da minha cliente, porque eu viro um pouquinho o rostinho dela e é a minha posição ideal de atendimento. Então, para mim, tá sendo perfeito. Para fazer sobrancelha, eu já trabalhava com poltrona antes. E para fazer sobrancelha, não é assim, não fica ideal você ficar aqui atrás, tá vendo que fica um pouquinho alto? Só que eu já tinha o hábito de fazer sobrancelha ficando levemente aqui à direita da cliente. Então, quando eu vou fazer sobrancelha, eu venho com o meu mocho pro lado de cá e eu fico nessa posição. Eu gosto de fazer sobrancelha eu vendo a minha cliente de frente e não ficando 100% atrás. Então, para mim, que já estou adaptado desse jeito, tá super tranquilo. Quando eu vou fazer o lado esquerdo da cliente, eu peço para ela virar o rosto um pouquinho e eu me levanto se for necessário. Não fica extremamente baixo com essa base que eu fiz. Sem a base, tava baixo demais. Aí a lombarzinha tava, ó, sofrendo. Mas com essa base ficou ideal para minha altura. Se for uma cliente que é muito pequenininha, eu gosto de colocar essa almofada aqui para dar uma levantadinha, para a cabeça dela não ficar tão para baixo. Mas no geral, até sem essa almofada, eu tenho conseguido atender muito bem. Sobre a percepção das clientes, elas têm amado. A maioria gosta que deixe a massaginha durante todo o procedimento. Algumas, às vezes, pedem para desligar o aquecimento, né, nos dias que estão um pouquinho mais quente. Mas, no geral, elas têm amado muito. E o que eu tenho sentido é que elas estão relaxando muito mais. Elas conseguem realmente desligar naquele momento. Até clientes que antes eu sentia que eram mais inquietas, tem algumas que nunca dormiam antes e agora estão conseguindo dormir. Então, assim, sucesso.
Eu comprei a minha direto no Mercado Livre, na loja Agrotama. Eu posso te mandar o link, é só você comentar aqui embaixo poltrona, que eu vou te enviar o link. A montagem dela é bem facinho. Ela vem com essa parte aqui de cima, separada da parte de baixo, e aí você encaixa ela aqui embaixo. Olha só, ela tem uma sainha aqui embaixo, ali ó, encaixa a parte de cima da poltrona, e aqui tem as ligações da massagem e do fio que vai para a rede. Essas são minhas impressões até o momento, tenho gostado bastante, e se você tem alguma dúvida sobre ela, deixa aqui embaixo.